dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Você que nos visita também, é muito bem-vindo no nosso meio, nos alegramos muito com a sua presença, sinta-se abraçado. Nós celebramos assim a graça do Senhor juntos no nome de Cristo e vamos lembrar também de continuar orando pelos nossos irmãos, orando pela irmã Irene, a Heloísa está com ela lá no hospital. E também se você tem algum pedido de oração, venha falar comigo no final do culto, traga, queremos estar orando por você também como igreja, entregando ao Senhor, confiando ao Senhor todos os detalhes das nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de nós. E como é bom começarmos e cantar, né? Até comecei tossindo ali, porque botando a voz e ouvir os irmãos cantando também, isso alegra, né? Isso encoraja. E graça, celebrando a graça, fonte de paz que Jesus me deu. E para entendermos e conhecermos mais desta graça, estamos estudando Gálatas. Estamos querendo nos aprofundar no entendimento precioso dessa maravilhosa graça revelada nas melhores notícias do universo, as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho, que nós precisamos dele constantemente. E vamos então continuar o nosso estudo, e nós chegamos até o capítulo 3, estamos no capítulo 3 desta importante e impressionante carta, e o assunto predominante deste capítulo é a doutrina, como nós vimos já na semana passada, é a doutrina da justificação por meio da fé. Paulo segue refutando o legalismo dos judaizantes, falsos mestres, que estavam influenciando os gálatas, afastando aqueles irmãos da confiança simples no verdadeiro e puro Evangelho, completo Evangelho para a nossa salvação. E semana passada vimos que Paulo começou a argumentar partindo da própria experiência de conversão dos gálatas. Como que foi a conversão deles? Foi pela obra da lei ou foi pelo ouvirem o Evangelho, crerem e serem transformados? Receberam o Espírito como? Como que receberam o Espírito Santo na vida deles? Foi observando meticulosamente a lei ou ouvindo o Evangelho e crendo no Senhor Jesus? Então Paulo começa apelando, fazendo os gálatas refletirem a respeito da própria experiência de vida deles. Como que foi a conversão? Mostrando que a salvação é pela graça, mediante a fé somente em Jesus. E hoje nós vamos ver que Paulo vai para a Escritura. Paulo agora vai fundamentar na Escritura mesmo, ele vai argumentar, fundamentado da Escritura, ele vai citar várias passagens do Antigo Testamento, mostrando que a salvação foi sempre pela graça. E é interessante que Paulo parte da própria lei, que os judaizantes gostavam tanto, usavam tanto, se referiam tanto à lei de Moisés, ao Antigo Testamento. Paulo vai partir desta própria lei para mostrar que eles estavam errados. Paulo faz o feitiço se voltar contra o feiticeiro. Paulo aqui parece aqueles policiais nos filmes de ação. Sabe aquela cena que o bandido está apontando a arma e aí o policial toma a arma do próprio bandido, com habilidade ninja, e aponta contra ele, e aí o bandido fica lá, uau, como é que ele fez isso? E Paulo vai fazer isso nesta manhã, trazendo a correta interpretação da lei que os judaizantes usavam errado. Por isso, nesta manhã, meus irmãos, vamos falar sobre 4 verdades a respeito da nossa salvação. Como que nós, pecadores, podemos ser aceitos pelo único Deus verdadeiro, que é infinitamente santo e justo. E assim nós veremos em 4 pontos, nesta manhã, que a nossa preciosa salvação sempre foi por meio da fé, nunca foi pelas obras da lei, sempre foi pelos méritos de Cristo somente. E por último, sempre foi pela graça segundo a promessa. Então esse será o nosso assunto hoje, vamos meditar nesses pontos à luz da exposição do nosso texto e vamos começar com oração. Vamos ao nosso Deus.
Pai Santo, Celestial, nós te louvamos pela tua maravilhosa graça sobre nós, ó Deus, em Jesus Cristo. Obrigado pelo Evangelho, Senhor. E nós estamos aqui mais uma vez diante da tua palavra, diante da Escritura, sedentos, desejosos, ó Deus, por ouvir a tua voz. Precisamos disso, ó Deus, para sermos transformados, para que as nossas vidas sejam aprumadas também, Senhor, de acordo com a tua vontade, à luz das Escrituras. E sabemos que o Senhor faz isso pelo Evangelho, pela obra gloriosa de Cristo na cruz, sua ressurreição. E, Pai, precisamos entender isso, porque o assimilar dessa verdade é espiritual. Não vem da nossa força, não vem da nossa capacidade, somos pecadores, ó Deus. Por isso rogamos nesta manhã, abre os nossos olhos, ó Deus, para contemplarmos as maravilhas de tua lei e sermos transformados, ó Deus, por essa contemplação. Faz a obra que nenhum homem pode fazer, só o Senhor. Por isso eu rogo, ó Deus, o poder do teu Espírito Santo, a unção do Senhor, para pregar a palavra, Senhor. Ajuda-me a ser fiel ao texto bíblico, o que for falado na carne seja esquecido, fique a obra do teu Espírito. Eu rogo também por esses queridos irmãos, essas vidas que estão aqui, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, as inquietações, as lutas da semana, o Senhor conhece as dificuldades, e eu rogo a Deus que o Senhor ajude a cada um aqui, Senhor, a prestar atenção na tua palavra, a ter os pensamentos, os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Então nós rogamos assim, Pai, entregamos tudo a Ti, gratos a Ti, e toda a glória seja dada a Ti, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, então vamos abrir as nossas Bíblias lá, em Gálatas, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 6. Nosso primeiro ponto, então, a salvação sempre foi por meio da fé. Escute com fé a palavra de Deus que diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Notem que Paulo, então, começa trazendo o exemplo de Abraão. E não poderia ser mais pertinente o exemplo de Abraão, porque ele foi o grande líder dos judeus. E lembrem, os judaizantes diziam que os gentios, para serem realmente salvos, deveriam viver como um judeu, apelando para os costumes, ênfase principalmente na circuncisão. Então Paulo traz o exemplo de Abraão, o principal líder deles. Afinal de contas, como que Abraão viveu? E Paulo vai dizer aqui claramente, Abraão foi um homem de fé, Abraão viveu pela fé. A vida de Abraão foi marcada pela fé, por confiança na palavra de Deus. E por isso foi justificado pela fé, não pelas obras da lei. E nós conhecemos bem a história de Abraão, registrada no livro de Gênesis. Os irmãos lembram lá, né? O povo de Israel começa como? Exatamente com a chamada de Abrão, que era um idólatra. Vivia numa cidade idólatra, sua família era idólatra, ou seja, Abraão não estava buscando a Deus, não conhecia Deus. Era pecador. E Deus, então, soberanamente, graciosamente, chama Abraão. Nada de bom nele mesmo. Deus escolhe Abraão e o chama. Se revela a ele. E em Gênesis 12, dizendo, o Senhor diz: sai de tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. E ali Deus dá a promessa para Abraão: de ti farei uma grande nação. E a partir daquele momento, daquele encontro pessoal de Deus com Abraão, a vida de Abraão foi caracterizada por fé, pela graça de Deus. Abraão confiou nas promessas de Deus e obedeceu. Não foi uma fé perfeita,
houve fraquezas, houve quedas, a Bíblia não esconde isso, as fraquezas de Abraão, mas foi através da fé que ele foi justificado e demonstrou obediência à palavra de Deus como consequência desta fé. Como consequência da fé, o fruto, a obediência. Ele obedece por crer que esta palavra é a verdade e ela vai se cumprir. Então, Abraão obedece esta fé, esta palavra, como evidência de sua fé. E a fé de Abraão, a sequência que a vida dele vai avançando, várias provas para Abraão, inclusive quando a promessa foi dada para ele, de que ele seria pai de uma multidão, de uma grande nação, e ele já tinha uma certa idade, quase 100 anos, sua esposa era estéril, e ele não tinha filho nenhum. Mas mesmo assim, Abraão creu. Então, várias provas de fé ao longo da vida de Abraão, mas ele permaneceu firme. E aqui Paulo cita, neste texto, a passagem de Gênesis 15, versículo 6, que foi exatamente quando Deus deu essa promessa. E Abraão, mesmo contra todas as probabilidades naturais da situação, ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado, foi creditado na sua conta para a justiça. E é interessante, meus irmãos, que essa declaração aqui, que Paulo cita, Gênesis 15, 6, ela ocorre antes da instituição da circuncisão, que vai acontecer só lá em Gênesis 17. Então, o contexto histórico de Gênesis nos ensina que o Abraão incircunciso, não circuncidado, foi justificado somente pela fé. A circuncisão vem depois, como um sinal externo da aliança, da obra interna que Deus já tinha feito no coração de Abraão pela graça. Então é como se Paulo estivesse dizendo aqui, Gálatas, olha como vocês estão sendo seduzidos pelos falsos mestres. Olha como vocês estão se deixando levar. Porque até mesmo Abraão, pai fundador do povo judeu, concordaria comigo. A salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. O mais importante sobre Abraão é o fato dele ter sido um homem da fé. A Escritura deixa isso claro. E quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a mesma fé que ele teve na palavra, pela graça de Deus, e não pelas obras da lei. Então, Paulo está fundamentando aqui também que o verdadeiro povo de Deus, ele não é constituído por apenas uma raça étnica. Não, ele é um povo espiritual. A nacionalidade não importa para Deus. O verdadeiro Israel de Deus, a igreja, o povo de Deus é um só. Sempre foi um só. Sempre foi um só. E sempre foi o povo caracterizado pela fé. Salvos pela fé na palavra, pela graça de Deus e não pelas obras da lei. Por isso que Paulo diz aqui no verso 8, tanto os judeus como os gentios são salvos da mesma maneira. Deus pré-anunciou o evangelho para Abraão, ou seja, apontando para Jesus Cristo. O descendente prometido, o filho prometido, o filho da promessa, no final das contas, apontava para Cristo. E assim, pessoas de todas as nações são abençoadas pela fé no descendente prometido de Abraão, que é Jesus Cristo, incluindo nós, Brasil, Porto Alegre, gaúchos, 2018, abençoados pela fé no descendente de Abraão. Sendo assim, como disse o pastor Nicodemos, no dia do juízo, não será necessário fazer teste de DNA para saber se tem sangue judeu correndo nas veias, se é descendente físico de Abraão. O que vai contar é se a pessoa teve a mesma fé que o patriarca Abraão. Somos abençoados como Abraão pela fé em Jesus. O pastor Nicodemos diz, os da fé são abençoados como o crente Abraão. De que mais precisamos nesta vida, além de sermos abençoados como Abraão foi? Ele andou com Deus, foi perdoado por Deus, conheceu Deus, teve experiências profundas com Deus e deixou uma descendência, um nome, um exemplo para a glória e honra de Deus. Nós cremos como Abraão creu. Cremos em Cristo, o descendente de Abraão, e somos hoje o povo de Deus, comprado e remido pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém? Você já confia em Cristo assim? Creia
no Evangelho. Ouça a palavra, leia a Bíblia. A própria Escritura diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Creia em Jesus e seja abençoado como o crente Abraão. Avançando, meus irmãos, outra verdade aqui no texto que nós aprendemos sobre a salvação é que ela nunca foi pelas obras da lei. Olha o que diz o versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então aprendemos aqui que a salvação nunca foi pelas obras da lei por duas razões. Primeiro, porque a lei de Moisés nos impõe maldição. Paulo cita aqui Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Então notem que a lei coloca debaixo de maldição quem não a cumpre totalmente. Ou seja, todos nós. E devemos entender que a lei de Deus, ela é boa. Como diz Romanos capítulo 7, versículo 12, a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. A lei é a expressão do caráter de Deus. O problema é que nós, após a queda em Adão, somos maus por natureza. Nós não conseguimos cumprir todas as exigências da lei de Moisés. É impossível. Portanto, todos os homens são pecadores, culpados diante da lei de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o que significa estar debaixo de maldição? Estar debaixo de maldição significa estar separado de Deus. Esta é a minha e a sua condição por natureza, é ser um objeto do desprazer de Deus, é ser alvo do ódio santo de Deus, é ser merecedor da ira santa de Deus. Todos aqueles que confiam em suas obras para a salvação, que desprezam o mediador que é Jesus, são malditos. Estão debaixo de maldição. Por isso a salvação nunca foi pelas obras da lei. E a segunda razão, porque nunca foi pela lei, é porque a lei exige perfeição. Perfeição. Versículo 12, Paulo diz aqui no verso 12, a lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer estas coisas terá vida por meio delas. Ele está citando aqui Levítico 18, versículo 5. Então é como se Paulo estivesse dizendo aqui, Gálatas, este caminho de tentar buscar a salvação pelas obras da lei não tem nada a ver com o caminho da salvação pela fé. Eles são totalmente opostos, não tem como conciliar os dois. E saibam que se vocês optarem pelo caminho das obras da lei, do legalismo, como os falsos mestres estão ensinando, não haverá nenhuma misericórdia para vocês, como não há para eles também. Porque a lei exige perfeição. A lei diz, faça isso e você viverá. E este é o caminho do mérito próprio, do merecimento. É como na escola, ou na universidade, por exemplo. Para você ser aprovado em uma disciplina, para passar de ano, o que você precisa? Você precisa, claro, estudar, ouvir o pessoal cochichando, mas, finalmente, você precisa cumprir as exigências que a instituição exige, fundamenta, né? Você precisa atingir a nota média, não pode ter muitas faltas. Então, se você tirou 5 e a média é 7,
O pessoal que está estudando aí já tem calafrios com isso, né? O que vai acontecer? Reprovado. Reprovado. Você pode até ir lá para o gabinete do diretor chorando, por favor, eu preciso passar de ano. Eu preciso, está muito difícil a minha vida. E o que vai acontecer? Se essa for uma instituição séria, o que ele vai responder? Sinto muito. Estas são as regras. E você as conhecia desde o começo. E aí vem aquele carimbo vermelho, que nem nos filmes, né? Reprovado. Reprovado. Paulo está dizendo aqui que todos aqueles que esperam se justificar diante de Deus pelos méritos próprios, confiando nas próprias obras, serão tratados assim, sem misericórdia nenhuma. E aplicando isso a nós, meus irmãos, devemos entender que o que está sendo combatido por Paulo aqui, nesta discussão sobre a lei, na essência, em termos simples, é a ideia de que se uma pessoa for boa o suficiente, ela pode merecer a salvação. E este é um desvio total do Evangelho. Porém, esta é uma ideia mais comum do que pensamos nos dias de hoje. Por exemplo, quando você faz aquela pergunta famosa em evangelismo para as pessoas, principalmente em um país muito influenciado pelo catolicismo romano como o nosso, se você morresse hoje, você tem certeza que vai para o céu? Por quê? E aí respostas comuns normalmente começam como? Olha, eu nunca matei ninguém. Eu já vou te avisando, eu nunca roubei. Eu pago meus impostos. Eu sou muito honesto. Você não tem noção do quanto eu sou honesto. Eu falo a verdade sempre. Sempre, 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 sempre. Você não tem ideia do quanto eu falo a verdade. Eu prezo por isso. Tem muita gente pior do que eu, comparação, né? Fui batizado na igreja. Fui batizado. Estou garantido. Ou estou indo na igreja todo domingo, eu estou orando demais, você não tem noção, eu oro assim, ó, a perder de vista. Respostas, amados, respostas comuns, mas que revelam confiança em quê, no final das contas? Confiança em quê? Em si mesmo. Obras, méritos próprios, é exatamente isso que Paulo está fundamentando aqui. E meu querido amigo, minha querida amiga, se você está aqui hoje pensando assim, eu imploro para você, saiba que você está pensando errado. Você está pensando errado. E você precisa se voltar para o verdadeiro Evangelho. Todos nós precisamos nos voltar para o verdadeiro Evangelho, vez após vez, porque o verdadeiro Evangelho diz que a salvação nunca foi pelas obras da lei, nunca foi pelo mérito próprio, somente por confiarmos nos méritos de Jesus. Entenda isso, o Evangelho não é para gente boa. O Evangelho não é para aqueles que se acham justos. O Evangelho é para pecadores e dos piores, que entendem, que finalmente entendem a sua necessidade da maravilhosa graça de Cristo, que vem do céu, não é mérito, vem do céu. Ele vem a nós. Nós somos cobertos pelo manto da sua justiça, pela fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É óbvio que o crente vai realizar boas obras, o crente salvo vai realizar boas obras, ele vai amar a lei de Deus, mas isso será consequência da salvação e não para se obter a salvação. A motivação de nossa obediência no Evangelho será por gratidão, amor, dependência constante de Cristo. Não podemos colocar a carroça na frente dos bois, isso é confusão. Isso é tremenda confusão. A salvação nunca foi pelas obras da lei, por isso Paulo cita aqui Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá
pela fé. Aliás, esse versículo foi decisivo na vida de Lutero, que lutou muito contra o legalismo, muito contra o senso pesado de ter que fazer por merecer, de ter que obedecer. Lutava, teve crises terríveis, até que esse versículo brilhou no coração dele, na mente dele, o justo viverá por fé. Ele assimila a justificação pela fé, e ali nós temos o grande reavivamento da reforma protestante e o evangelho se espalhando por todos os cantos. Portanto, a salvação nunca foi pelas obras da lei, e avançando, se não foi pelas obras da lei, é exatamente porque a salvação sempre foi pelos méritos de Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz no versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Interessante notar que a própria lei no Antigo Testamento já ensinava que o homem é justificado e santificado diante de Deus através do sacrifício. O homem precisa de perdão. Ele é pecador, ele precisa de justiça imputada. Já estava ali subentendido que ninguém pode obedecer à lei com perfeição, porque os sacrifícios indicavam isso, a necessidade de perdão. E os sacrifícios aconteciam lá no templo. O israelita, quando pecava, tinha que ir lá levar o sacrifício, o animal para ser sacrificado. E pela fé na palavra de Deus, ele era justificado, porque não era aquele sacrifício em si que trazia o perdão. Porque nós sabemos, meus irmãos, no desenrolar da revelação progressiva de Deus, que aqueles sacrifícios, eles apontavam para um sacrifício infinitamente maior e pleno, que Deus estava providenciando para o seu povo. Deus é soberano sobre o Evangelho. Deus estava providenciando para o seu povo, que era Cristo, o próprio Filho amado de Deus. O próprio Filho amado de Deus, apontando para Cristo. Jesus é o Cordeiro perfeito e definitivo de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo explica isso aqui no verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Jesus, sem ter pecado nenhum, foi pendurado na cruz em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. A lei já dizia, Paulo está citando aqui Deuteronômio 21, 23, Jesus se fez maldito em nosso lugar, na cruz. Nós merecíamos aquela punição. Nós somos os transgressores da lei, mas Jesus toma o nosso lugar, assume o nosso lugar naquela cruz, e assim Ele nos resgatou. Paulo está dizendo aqui, resgatou. E essa palavra resgatar significa libertar alguém da escravidão mediante um pagamento. E o preço, e os escravos somos nós, escravos pecadores, escravos do pecado. Mas Jesus veio para resgatar. E o preço que Jesus pagou foi exatamente o seu sofrimento, morte, sangue derramado na cruz em nosso lugar. Por isso, meus irmãos, que a obra de Cristo na cruz foi a maior missão de resgate do mundo. No ano de 2010, houve um episódio marcante em que o mundo acompanhou o resgate dos mineiros soterrados, que ficaram soterrados no Chile, no deserto do Atacama. Lembram daquele episódio? Marcou, foi incrível. Todos os jornais registrando, aquele resgate foi sensacional. A mídia, né, o tempo todo ali. E aqueles homens, eles ficaram 70 dias a 700 metros de profundidade, debaixo das rochas, presos. Então, imagina a angústia daqueles homens. E já quase não havia mais esperança de resgatá-los, eles iriam morrer ali. Eles iriam morrer ali. Mas então, depois de vários dias perfurando as rochas com as máquinas e todo mundo acompanhando, a missão de resgate conseguiu, utilizando cápsulas, trazer aqueles homens um por um
lá das profundezas da terra, de volta para a superfície. E aí então havia era muito emocionante, porque tinha uma explosão de alegria, né? As famílias, elas estavam reunidas ali, e era muita alegria com cada homem que saía lá das trevas para a superfície. A família abraçava e celebravam através daquela missão que foi bem sucedida. Mas, meus irmãos, a missão de Cristo, a missão de Jesus, ela foi infinitamente mais bem sucedida. Cristo nos resgatou do abismo que nos separava de Deus. Jesus Cristo entrou na história deste mundo. O eterno, ele entra no tempo e no espaço. Ele assume a nossa natureza, ele desceu às profundezas da terra ao ser cravado na cruz. Ele desce ao inferno, porque lá ele recebe na cruz toda a ira de Deus destinada a nós. Não é à toa que o Senhor Jesus, lá no Getsêmani, antevendo a crucificação, ele derrama suor com gotas de sangue. Ele está antevendo a ira de Deus por todos os pecados de todos os pecadores presos em suas próprias trevas. E lá na cruz ele absorve toda a ira que era destinada a nós. Ele anula completamente a nossa escrita de dívidas, toda ela, todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Quando já sem forças, ele brada lá na cruz: está consumado, tetelestai, está pago, não precisa mais nada. E é por isso que hoje nós, os redimidos, que vão sendo salvos, um a um, pessoalmente, Cristo vai buscando as suas ovelhas, um a um. Hoje nós, os redimidos, podemos nos alegrar, podemos celebrar, porque já não há mais nenhuma maldição. A lei não tem mais poder para condenar aqueles que estão em Jesus. Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus. Não há mais nenhuma condenação. Por isso que é ridículo essas reuniões de quebra de maldição, de não sei o quê. O Evangelho, você entender o Evangelho, você estar em Jesus hoje, por uma fé simples. Você não precisa ver anjo, você não precisa trocar trombeta, você não precisa ter sensação, frio na espinha. Um simples entendimento do Evangelho. Você e Deus, na Escritura, eu creio. Eu creio. Não há mais maldição, não há mais condenação. Confiança em Cristo, como Paulo diz lá também. Agora, pois, já... Vamos ler juntos? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos salvos quando paramos de confiar em nós mesmos para confiar somente nos méritos de Jesus, sua morte na cruz e ressurreição em nosso favor. Em Jesus, não somos mais filhos da ira, mas nos tornamos filhos amados de Deus, e conforme o verso 14 do nosso texto, recebemos o Espírito Santo prometido. Pela fé no Evangelho, crendo no Evangelho bíblico, no Cristo bíblico, nós recebemos o Espírito. E a partir disso o fruto, aí sim transformação, né? Bênçãos espirituais crescem em nós, como nós vamos estudar lá em Gálatas 5. Nós vamos falar sobre essa manifestação do fruto do Espírito em nós. Como é importante nós assimilarmos essas verdades. Como é importante nós pregarmos esta verdade dessa obra completa de Jesus em nosso favor. Pregarmos para nós mesmos o Evangelho constantemente. Lembrarmos da nossa identidade, de quem nós já somos em Cristo. É assim que nós lutamos contra os nossos pecados, gente. É assim que nós crescemos na vida cristã. É lembrar o que Deus já fez e vai fazer. É graça presente e graça futura também.
Porque o Senhor promete, a obra que eu comecei, eu vou completar, Ele vai completar. O poder de Deus completa em nós. Claro, existe a nossa colaboração, como já falamos semana passada, no processo de santificação. Devemos ter a disciplina, novos hábitos dão trabalho para se adquirir, mas o poder vem de Deus, o ânimo, a energia, a graça vem do Senhor por estarmos firmes em Jesus Cristo. Que meu coração aprenda essa verdade, que meu coração assimile cada vez mais essa verdade, porque ele tem a tendência de confiar na carne o tempo todo. Que Deus me livre disso, por sua maravilhosa graça. E o nosso último ponto, amados, a salvação, ela sempre foi pela graça, de acordo com a promessa. Versículo 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Paulo está usando aqui no verso 15 um exemplo do nosso cotidiano, os acordos que nós fazemos entre nós, os contratos. Ou seja, até mesmo acordos feitos entre nós, alianças, elas não podem ser quebradas, ou pelo menos cuidamos muito para não quebrá-las. O que dirá quando Deus faz essa aliança conosco? E essa aliança estabelecida com Abraão, e graças a Deus por essa maravilhosa aliança da graça, ela acontece de acordo com as promessas feitas a ele, como vimos no primeiro ponto. E o fundamento desta aliança da graça, Paulo diz aqui no verso 16, é Cristo. É Jesus, por isso ela está selada eternamente. A nova aliança firmada no sangue de Cristo, porque Jesus, Cristo é o descendente prometido, e aí Paulo fala aqui no singular, ou seja, apontando para Cristo. O descendente prometido de Abraão apontava para Jesus, por meio de quem, através dele, que as nações são abençoadas, aqueles que creem no Evangelho. E o interessante é que a promessa que Deus fez a Abraão, aquela aliança fundamentada com Abraão, aconteceu muito antes da lei de Moisés ser dada no Monte Sinai. A promessa feita, como Paulo diz aqui no verso 17. A lei que veio 430 anos depois não pôde abrogar, não pode anular esta aliança que já tinha sido estabelecida. Então Abraão creu nas promessas de Deus e foi salvo pela graça sem as obras da lei. Semana que vem nós vamos falar então sobre o propósito da lei. Por que a lei foi dada então, se não é para conquistar a salvação? Nós vamos ver que ela faz parte da aliança de graça, inclusive. A lei é a demonstração do amor de Deus e tem funções muito importantes na vida do crente, e a principal é mostrar a nossa condição e a necessidade de Cristo. Então, não perca o próximo capítulo. Semana que vem vamos falar sobre este assunto. E notem que Paulo fala aqui, finalizando o nosso texto, de herança, no verso 18. Herança. E herança é algo que você recebe gratuitamente, de graça. E que herança é essa? Pelo contexto óbvio, essa é a herança da salvação eterna por graça em Jesus e não pelas obras da lei. É a herança da fé. E vocês lembram que Abraão, dentre as promessas, ele recebeu também a promessa da terra prometida. Mas como sabemos, lembrando um pouquinho lá da narrativa de Gênesis, a Canaã terrena, Abraão nem chegou a possuir definitivamente. Ele andou como peregrino
como forasteiro por aquelas terras, morreu como peregrino e forasteiro por aquelas terras, sem a possuir em vida, sem ver ali a concretização da promessa que vai ser conquistada só depois da terra prometida. E eu pergunto, a promessa falhou na vida de Abraão? Não, claro que não. Não falhou, meus irmãos, porque a terra prometida aponta, em última análise, para a vida eterna com Deus no paraíso. E Abraão esperava pela fé adentrar a cidade eterna, onde Deus é o arquiteto. E isso está em Hebreus, capítulo 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Por que Abraão? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A terra prometida de Abraão era o céu, que pela fé ele sabia que herdaria no final. Ele tinha essa certeza no seu coração. De onde vem isso? Isso é graça. Por isso que hoje nós, em Cristo, pela fé em Cristo, como Abraão, nós também somos peregrinos por esta terra, meus irmãos. Por isso não devemos nos apegar às coisas terrenas como se fosse a última coisa, a última esperança, a coisa mais importante. As coisas que realizamos aqui, elas são feitas, claro, para a glória de Deus, mas não deixar o coração nestas coisas, não se apegar a posses, não se apegar à sua terra natal, não se apegar a estas coisas, porque elas todas passam, elas são passageiras e nós somos herdeiros em Jesus Cristo. Que Deus ensine isso, porque os nossos corações se agarram como se fosse tudo acabar aqui, mas não é verdade. Por meio da adoção, nós somos herdeiros de Deus, nós temos esta mesma esperança que Abraão, nós aguardamos a cidade que tem fundamentos, a Jerusalém celestial, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça e que vai se estabelecer com o retorno glorioso de Cristo. Não é a força do homem que vai estabelecer o reino. É Deus. É Deus. O mundo não vai acabar também pela força do homem, pelas guerras do homem. É Deus. Essa antiga criação está entesourada para o fogo. É Deus que está no controle. Nós aguardamos o novo céu e a nova terra. E participamos, inclusive, da edificação do reino, pregando o evangelho e vivendo uma vida de santidade, fazendo a nossa parte. Mas aguardamos esta bendita esperança. E, amados, nós temos essa certeza, não porque nós somos mais inteligentes que os outros, não porque somos de uma raça tal ou porque guardamos a lei, não, por pura graça de Deus. A pura graça de Deus que alcança eleitos, alcança pecadores como você e eu, dos piores. Se fomos honestos, cara, não tem nada em mim. Por quê? Graça, mistério, amor de Deus. É isso que Paulo diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por isso eu pergunto para você. Isso é fundamental. Pergunto para você hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, você está entendendo, você está sendo cada vez mais cativado pelo brilho da graça de Deus, o quanto ela é preciosa para você? Você está assimilando isso? A cada dia mais um pouquinho, sendo comovido por ela? As verdades do Evangelho ainda comovem o seu coração, você que já está há muitos anos na igreja? Ou são meras palavras que passam, que você já ouviu tantas vezes e não é mais comovido? Que Deus nos livre disso também. Você está sendo comovido? Você está entendendo a sua dependência da misericórdia de Cristo? Se não fosse a graça, você não estaria aqui hoje crendo em Jesus. E se você hoje está crendo em Jesus, amando o Senhor, está atento à palavra, você está aqui querendo obedecer a palavra, está tendo gosto pelo Evangelho, isso é graça de Cristo.
para você, um pecador imerecido. É dado, é herança, é presente, é graça maravilhosa. E saiba que é o Senhor quem sustenta os seus filhos até o fim na fé. A força é dele. Se estamos com Cristo, estamos muito bem, independente das circunstâncias. E elas são duras neste mundo. Jesus mesmo disse, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós rumamos para a Jerusalém celestial. Então como disse Spurgeon, você deverá ser são na fé se você aprender a soletrar esta frase: ao Senhor pertence a salvação. E se você sentir isso em sua alma, você não vai se orgulhar. Que ridículo isso, né, gente? Você não pode. Você lançará tudo aos seus pés, confessando que você não fez nada, salvo o que Ele lhe ajudou a fazer, e, portanto, a glória deve ser do mesmo ao qual pertence a salvação. Graça de Deus. Mas talvez existam pessoas aqui hoje que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. E podem estar pensando coisas do tipo: eu não sirvo para ser crente. Pastor, eu preciso ainda acertar muitas coisas na minha vida para depois me entregar. Está uma bagunça. Você não tem noção, pastor. Eu tenho que acertar muita coisa. Não adianta ir na igreja. Não adianta. Tá uma bagunça a minha vida. Eu preciso realmente acertar para depois me entregar. Se você pensa assim, saiba que você nunca vai acertar a sua vida o suficiente para merecer a salvação. Venha como você está. Venha com toda a sua bagunça. Venha com todo o seu pecado. Renda-se ao Cordeiro de Deus. O Evangelho não é para gente boa. Que Deus nos livre dessa impressão legalista, miserável. O Evangelho não é para gente boa. Que você enxergue as pessoas diferente, se você está assimilando o Evangelho da graça na sua vida. O Evangelho não é para gente boa. Não é para aqueles que se acham justos. A graça é para pecadores. E se você hoje está convicto de que é um pecador, finalmente caiu a ficha, de que merece somente o juízo de Deus, creia em Jesus. Hoje é dia de salvação. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Entregue-se a Cristo. Renda-se. Por favor, não endureça mais o seu coração. Abandone essa rebelião. Abandone esse peso que você não aguenta mais carregar. Hoje, olhe para o Calvário. Olhe para a cruz. Contemple lá a cruz. Você e Deus. Você e o Cordeiro lá, contemplando o Cristo, que levou tudo lá. Toda a minha miséria, toda a minha bagunça, toda a minha podridão. Olhe para a cruz. Há poder suficiente no Filho de Deus para te salvar, para te purificar completamente. É orgulho pensar que o seu pecado é maior do que a cruz. Não é. A cruz é infinitamente grande. Firme-se em Jesus. Cresça no seu amor. E é somente em Jesus, indo para Jesus hoje, confiando em Jesus hoje, que você pode ter não uma vida melhorada, gente. Não é uma vida melhor. Não é aquela história, fulano faz isso, faz aquilo, ele tem uma vida tão boa, só falta Jesus. Cara, se falta Jesus, falta tudo. Você não é nada sem Cristo. Então, você hoje com Jesus não é uma vida melhorada, não é uma vida mais arrumada, mas é uma nova vida. Para a glória de Deus. Você que era obcecado por se gloriar em si mesmo, em Jesus começa a se gloriar na cruz. Como Paulo finaliza Gálatas. Não ouso me gloriar senão na cruz do meu Salvador. Amém? Se você tem dúvidas ainda sobre o Evangelho, sobre a sua salvação, venha conversar comigo, com o Orton, com os diáconos. Queremos orar com você. É muito normal ter dúvidas. Queremos ajudar você na palavra. Aconselhamos o cristianismo básico também, que você pode estudar com mais calma, com conversas, para assimilar bem o Evangelho de Cristo. Amém? Então, finalizando, meus irmãos, neste precioso texto, Paulo nos ensina verdades incríveis, fundamentadas na Escritura. Vamos lembrar?
de que a salvação do povo de Deus sempre foi por meio da fé. Segundo, nunca foi pelas obras da lei, sempre pelos méritos de Cristo somente. E por último, sempre pela graça segundo a promessa. É assim que Deus lida com o seu povo, sempre foi assim, com graça em Jesus. Portanto, toda a glória seja dada a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pela nossa salvação. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pela graça. Obrigado pelo Evangelho. Livra-nos, ó Deus, do legalismo e confiança em nós mesmos. E ensina-nos, ó Pai, a aplicarmos o Evangelho em todas as áreas da vida. Em sermos igreja também, Senhor. Temos tantas dificuldades, ó Deus, mas ensina-nos através do Evangelho o que é ser uma igreja que te glorifica, Senhor, nas nossas relações, na nossa membresia, na forma como nós lidamos com os nossos irmãos, no cuidado uns com os outros, no trato com graça, mas não sendo conivente com o pecado, porque a graça nos remove do pecado. Ó Deus, faz a obra que só o teu Evangelho pode fazer. E nós estamos aqui hoje, Pai, de joelhos diante da tua cruz. E muito sedentos, ó Deus, para te dar louvores e bendizer o teu nome. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e continua a boa obra, Pai, nessa igreja e nessa cidade, é o nosso clamor. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que precisam conhecer Cristo e que a tua palavra se espalhe pelas igrejas também. Nossos queridos irmãos que se reúnem nesse domingo, Pai, para te cultuar, que eles voltem para a palavra, que eles sejam fiéis a Jesus Cristo no Evangelho. Entendendo a graça também, para o teu louvor, para a tua glória. Venha o teu reino sobre nós, ó Deus. Assim nós oramos, dependentes e agradecidos em nome de Jesus. Amém.